Gente, eu vim prosseguir aqui com o nosso resumão de matemática para o sexto e sétimo ano, tá? Primeiro, vamos relembrar as regras de sinais, porque muita gente está confundindo isso. Gente, para adição e subtração, quando eu tenho sinais iguais, o sinal se conserva. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 3 e menos 7, o sinal se conservou e eu somei os números. Ficou, então, 7 mais 3, 10. E o sinal se manteve. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, eu faço a subtração dos números e o sinal vai ficar o que está com o maior número. Aqui, o maior número é 7, então o meu sinal vai ficar menos. Subtraindo 7 e 2, vai ficar 5. Gente, na multiplicação, eu tenho que seguir essas regrinhas aqui de sinais, tá? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Aí, sinais diferentes dão menos, ó. Mais com menos, menos com mais, menos. Por exemplo, ó, na multiplicação aqui, menos 3 com menos 7, ó. Menos com menos dá mais, então dá 21. Aqui, dividindo 30 por 10, eu posso cortar os zeros, fica 3 sobre 1. Só que menos com menos eu sei que dá mais. Então, isso me dá mais 3, ou 3. Gente, conversão de unidade é outra coisa que vocês têm muita dúvida, tá? Eu deixei aqui, ó, se vocês quiserem depois anotar isso no caderno, porque é algo que vai sempre ser usado. Com o tempo vai pegando prática e vai lembrando de cabeça mesmo. Então, ó, as unidades de comprimento, as que mais são usadas é quilômetro, metro, centímetro e milímetro, tá? Cada vez que eu ando aqui, ó, eu vou multiplicar por 10. Quando eu voltar, eu vou dividir por 10, ok? E aqui vale a mesma coisa para área e volume. O que é a área? Seria o quilômetro, só que ao quadrado. O que seria o volume? Seria o quilômetro, por exemplo, só que ao cubo, ok? Então, aqui, ó, quando eu for fazer a conversão de área, eu vou fazer vezes 100, né? Porque tá ao quadrado. Vezes 100, vezes 100, vezes 100. Tudo bem? Aí, aqui voltar. Dividido por 100, dividido por 100. Ok? Por exemplo, ó, se for fazer do volume, eu vou fazer vezes 1000. Vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. E voltar, dividido por 1000, dividido por 1000. Agora a massa. Mesma coisa, só que continua vezes 10, vezes 10, vezes 10, ok? O que é mais usado é a conversão quilômetro, grama, miligrama, tá? 1 quilograma, por exemplo, é igual a 1000 miligramas, ok? 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? Porque eu vou fazer, ó, vezes 10 e vezes 10, que dá vezes 1000. Tudo bem? E aqui, se eu quiser voltar, eu vou dividir por 1000. Capacidade, gente, mexe com litro, né? Então, o que mais vai ser usado é o litro, mililitro, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. É o que mais vai ser usado. Isso aqui é só uma anotação que vocês vão usar isso mais pra frente, tá? Se tiver alguém assistindo do colegial, isso aqui vai ser bem útil. Transformar quilômetro por hora em metro por segundo. Basta eu dividir, tá? Por 3,6. E se eu quiser
transformar metro por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6. Tá? E aqui também é muito usado, 1 tonelada vale 1.000 quilogramas. Gente, conversão de tempo também é muito utilizado. Todo mundo sabe? Então, a conversão de tempo também é muito utilizada. 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos, tá? Só fazer vezes 60 aqui também, que eu vou obter quantos eu tenho em segundos. E 1 minuto tem 60 segundos, tudo bem? Sempre que você precisar fazer transformações e exercícios, conversões de unidade de tempo, basta usar essas informações aqui, fazer uma regra de 3, que você consegue converter facinho. Gente, outra dúvida que ficou muito em alta é sobre MMC e MDC. Mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Vamos ver aqui rapidinho, ó. Ambos, então, esses dois aqui usam decomposição em fatores primos. O que é isso? Gente, se eu tenho, por exemplo, o número 40 e o 60, eu vou decompor eles nos menores números primos possíveis. Lembrando que o único número primo que eu tenho que é par é o 2. Então, sempre vou começar pelo 2, tá? E o meu objetivo é chegar ao final aqui, ó, no 1. Então, aqui acaba a minha fatoração. Vamos fazer o MMC primeiro, que é o mínimo múltiplo comum. Qual que é o MMC entre 40 e 60? Então, eu vou começar dividindo os 2 por 2. Eu posso fazer isso mesmo se o 2 dividir apenas um deles, tá? No caso aqui, ele divide os dois. Então, vai ficar 40 dividido por 2 dá 20, 60 dividido por 2 dá 30. Vou dividir novamente por 2. E ele vai dividir somente o 20, que dá 10. Ah, não, aqui também ele divide o 30, que dá 15, certo? Dividindo novamente por 2, ele vai dividir apenas o 10, que dá 5. O 15 eu copio novamente. Aí, o outro número primo menor, que vai dividir pelo menos um deles, é o 3, e ele vai dividir o 15, tá? Então, o 5 eu copio, e 15 dividido por 3 dá 5. Depois, se eu dividir 5 aqui nos dois, eu vou obter 1 e vou ter o final da minha fatoração, certo? Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes o 3 e vezes o 5. Fazendo toda essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, eu obtenho o número 120. Então, o 120 é o meu mínimo múltiplo comum entre 40 e 60. Agora, gente, para fazer o MDC, que é o máximo divisor comum entre 40 e 60, é a mesma coisa que eu fiz aqui. Só que, em vez de eu multiplicar todo mundo, eu vou apenas multiplicar os números que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, o número 2 dividiu tanto 40 quanto 60, o número 2 dividiu de novo tanto 20 quanto 30, e o número 5 dividiu os dois aqui. Então, eu multipliquei apenas o 2 vezes o 2 vezes o 5. E isso me deu 20, porque 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Tudo bem, gente? Lembrando que os números primos são aqueles números que apenas são divisíveis por 1 e por eles mesmos, ok? Então, tem toda uma sequência de números primos. Obrigada, gente.